8 de março, Dia Internacional da Mulher, mês de março, mês da mulher, é uma questão fundamental para o nosso debate, pensar no feminino, nas suas expressões históricas e na misoginia, preconceitos, apagamentos da memória feminina. Eu vou aqui contar com o auxílio poderoso e protagonista das grandes mulheres da história para que elas nos ajudem a falar desse tema fundamental, prazer carnal. A história é feita por homens e mulheres, mas é registrada por homens. E por isso, se você abrir um livro didático, você vai encontrar muito mais Alexandre, Júlio César, Napoleão e Carlos Magno do que as mulheres. Mas é muito importante que a gente pense nesse silenciamento da história, nesse silenciamento das personagens fundamentais da história, as personagens femininas. Por exemplo, qual é o quadro mais famoso da independência do Brasil? Você conhece. Pedro Américo, agora no recém-reaberto Museu do Ipiranga, pinta o grito do Ipiranga, pinta o 7 de setembro, o Independência ou Morte, onde coloca não apenas Dom Pedro proclamando a independência, mas acompanhado apenas de homens, até as testemunhas são masculinas. Sim, aquela cena é uma cena masculina, mas aquela cena foi iniciada ou foi provocada por uma mulher, uma estrangeira, a nossa primeira imperatriz Leopoldina, que ao receber as cartas de Portugal, junto com José Bonifácio, escreveu ao marido pressionando pela ruptura com os laços de Portugal. A Leopoldina foi uma mulher extraordinária nesse processo de independência. Mas vamos também para a Bahia, onde o dia 2 de julho marca um movimento muito popular e muito importante da independência. Vamos pensar, por exemplo, lá em uma religiosa concepcionista, uma madre angélica, que acabou sendo uma mártir da independência, uma mártir contra a presença portuguesa na Bahia. Vamos pensar em mulheres que lutaram nas tropas da independência, como Maria Quitéria. Esses nomes só recentemente começaram a aparecer, porque o nosso registro é sempre um registro masculino, um olhar masculino, é um olhar que não vai ao encontro do protagonismo feminino. Não é que as mulheres não têm importância, é que o registro da memória foi um registro masculino. Da mesma forma, se eu pensar em ciência, eu vou pensar em Newton, eu vou pensar em Galileu, eu vou pensar em grandes nomes da ciência, mas a ciência, especialmente a ciência contemporânea, é muito marcada pela contribuição feminina. É preciso evocar, por exemplo, uma verdadeira revolução ocorrida aqui no Brasil, a doutora Nise da Silveira, uma mulher que humanizou o tratamento de pessoas com problemas mentais, introduziu uma verdadeira ciência da ocupação, arte-terapia e assim por diante, coisa muito, inclusive, à frente do seu tempo, mesmo comparado com os grandes centros de pesquisa europeus. Também nós precisamos refletir e trazer à tona que o olhar feminino não é só uma necessidade histórica. Eu não posso entender o processo histórico de Palmares, que celebra pessoas como, por exemplo, Ganga Zumba ou Zumbi dos Palmares, sem entender Dandara. Eu não posso entender esses processos históricos sem resgatar a presença ou guerreira, ou intelectual, ou organizacional e protagonista das mulheres. Eu posso pensar na imensa contribuição de uma ucraniana brasileira, que é Clarice Lispector, que traz uma reflexão poderosa sobre o feminino na Paixão segundo GH. Ou eu posso pensar em uma mulher em uma situação completamente diferente, de outra origem, produzindo uma verdadeira revolução na narrativa, Carolina de Jesus com seu Quarto de Despejo. Nós precisamos resgatar, não por algum ativismo, que não tem problema ser ativista, mas porque a história fica incompleta e mal contada se eu não trouxer, por exemplo, o fato de que não haveria sequenciamento do genoma da Covid sem a presença da brasileira Jaqueline Góes. É fundamental que eu traga esses nomes para que eu consiga não apenas a justiça, mas uma versão mais ampla disso, uma versão mais significativa do processo histórico e da produção intelectual. Na história da arte nós temos grandes nomes, às vezes completamente desconhecidos do grande público, o que seria do impressionismo brasileiro sem
Georgina de Albuquerque. O que seria da Semana de Arte Moderna se não pensarmos no nome significativo de Anita Malfatti e depois, não fez parte da Semana de 22, mas foi fundamental na arte, de Tarsila do Amaral. O que seria, por exemplo, da comunicação brasileira se não pensássemos em nomes como Hebe Camargo ou, mais recentemente, a linda e absolutamente marcante Glória Maria. O que seria do pensamento brasileiro, da ação e da política sem a presença das mulheres? Isso é fundamental. Já pensou uma história da música brasileira que não trate do pioneirismo de Chiquinha Gonzaga, da voz poderosa e carismática de Dona Ivone Lara? O que seria dessa música sem trazer essa contribuição feminina de artistas ainda vivas como Adriana Calcanhoto ou recentemente falecidas como, por exemplo, Gal Costa? O que seria da arte brasileira sem esse protagonismo feminino intenso, transformador e revolucionário? No esporte, Paula, Hortência, talentos enormes que merecem todo o nosso reconhecimento. O silenciamento sobre as mulheres é um processo consciente de tentar, de forma artificial, conceder a exclusividade do protagonismo masculino. O silenciamento da história, da narrativa sobre a memória científica e artística é absolutamente um processo masculino preconceituoso de misoginia, ou seja, de ataque às mulheres. Quando eu trago à memória essas mulheres, e são dezenas e centenas de outros nomes que eu poderia encher muitos vídeos, eu estou não apenas completando a história, mas dando um justo lugar para esse protagonismo, sem o qual nós não estaríamos aqui. Pensem muito em estudar, ler e debater a presença, a atuação e o protagonismo das mulheres na história. Foi um prazer.